Esses dias teve um comentário no meu canal que dizia assim: Ricardo, assista esse vídeo. Parece que o método construtivista que você defende devastou a educação brasileira. Como o construtivismo ainda não foi implementado no Brasil, eu fui dar uma olhada no vídeo e vi muitas dúvidas em relação ao construtivismo nesse vídeo e achei uma boa oportunidade de esclarecer algumas delas. Eu sou Ricardo Natividade, pedagogo, pai do Léo, e é sempre bom ressaltar que nesse canal eu falo de educação e não de política. Está começando o Paizão Total. E aí, pais, beleza? O vídeo em questão é do famoso filósofo brasileiro que nem todo mundo conhece, nunca se formou em filosofia e nem mora no Brasil. Mas esse vídeo não é sobre a figura, e sim sobre os argumentos que ele usa no vídeo, então vou me ater só aos argumentos para evitar maiores dores de cabeça. Ele de cara começa o vídeo falando que há décadas o desastroso método socioconstrutivista vem sendo aplicado nas escolas brasileiras primárias. Isso é absolutamente uma inverdade. A gente ainda tem primordialmente o método tradicional, principalmente no Fundamental 1 e 2 e médio também. Então, onde você vir uma carteira atrás da outra, não é construtivismo, é escola tradicional, e é o que você ainda tem como padrão em todas as escolas. No ensino, na educação infantil ainda muito implementado, ainda muito vendida essa ideia. O Montessori tem bastante força nesse quesito, é muito utilizado, mas é uma tristeza minha constatar que o construtivismo não passa da educação infantil, que é justamente a nossa luta aí. E aí no vídeo ele tenta explicar um pouco o que é o construtivismo, que segundo ele é a teoria de deixar que a criança é o centro da educação e que é só deixá-la com o objeto, na interação da criança com o objeto, você deixa ela lá sozinha interagindo com o mundo e ela simplesmente vai tendo pensamentos e abstrações absolutas e chega a conclusões absurdas. Isso, na verdade, é o inatismo. O inatismo é o oposto absoluto do ensino tradicional do behaviorismo, né? O behaviorismo tem a criança como uma tábula rasa, como um ser vazio que não sabe nada e que a gente tem que ensinar tudo. E o inatismo justamente acha que tem tudo dentro da criança e quer só esperar que isso vai aflorar de dentro dela. Então o conceito tá certo, mas não é construtivismo, é inatismo. E aí, em cima disso, ele causa uma confusão dando um exemplo de como uma criança aprenderia a gramática, por exemplo, né? Então ela fala, é impossível simplesmente você deixar a criança lá e você vai falando e do nada ela aprende a gramática. Obviamente ele está falando da gramática da literatura, da gramática escrita, da parte técnica da coisa. Mas ele acaba esbarrando na gramática da língua falada, que é exatamente assim que a gente aprende. A gente aprende ouvindo, repetindo mal e porcamente, criando estratégias e, porventura, uma hora ou outra a gente aprende a falar corretamente com o devido respaldo e os acertos que o mediador traz para a situação, que no caso são os pais, vizinhos, a avó, seja lá quem for. E aí chega na parte do vídeo que ele começa a usar o construtivismo para atacar o construtivismo. Porque, voltando ao exemplo da gramática, ele chega num ponto que ele fala que a figura do mediador, do professor, é fundamental para que a criança aprenda. E é até interessante ele usar o termo mediador, que é justamente o termo que o construtivismo usa, né? Ela tenta tirar a figura do professor, que é o detentor do conhecimento, para ser o mediador do conhecimento, já que é a criança ou adolescente que vai construir o próprio conhecimento. Então eu vi até alguns outros vídeos, alguns outros argumentos que dá a impressão que o mediador, o professor, é o cara que não faz nada e que fica omitindo informações do aluno para que ele sofra, para que ele consiga chegar no resultado, né? Então, nesse mesmo vídeo, ele fala que o professor tem que ser criativo e que tem que
partir do que o aluno já sabe, porque para aprender gramática ele já tem que ter um conhecimento prévio da língua, e é justamente o que o Vygotsky fala, né, do sócio-histórico cultural, que você tem que levar em consideração o conhecimento do aluno para poder ensiná-lo, para poder levá-lo a aprender alguma coisa, né? Então ele está justamente falando da figura do mediador do construtivismo, que é a pessoa que entende o aluno e que entrega a informação da melhor forma possível. E a criatividade vem em cima disso também, já que no tradicional você tem o professor explicando lousa e tudo mais, e no construtivismo o mediador tem uma série de ferramentas que ele pode usar para levar o aluno ao mesmo conhecimento. E aí chega na parte absurda do vídeo, que ele começa a falar um monte de coisas sem nexos e começa a se contradizer sozinho. Então ele começa falando que há 50 anos o construtivismo vem sendo aplicado no Brasil, o que historicamente é absolutamente um absurdo. Há 50 anos a gente estava no meio da ditadura militar e até o fim da ditadura militar a escola tradicional era imperativa, não tinha absolutamente nenhuma opção. Então na década de 80 você pode ter uma tentativa de pensar diferente, de tentar educar diferente, mas até o fim da ditadura militar é absolutamente impossível. E aí ele cai nos dias de hoje falando que você abre o jornal, na primeira página você já encontra encontra 20 erros de português, que são todos alunos do construtivismo, são pessoas que não conseguem raciocinar, não conseguem pensar, são absolutamente incapazes. Mais uma vez, quem escreve os jornais não são alunos do construtivismo, porque o construtivismo até hoje não é muito bem aplicado, e se está escrevendo um jornal tem que ter uns 25 anos, então na década de 90 ainda provavelmente esse aluno não é do construtivismo, então mais uma vez a escola tradicional formando mal e porcamente os jornalistas no caso. E justamente essa coisa do não poder raciocinar, não conseguir raciocinar, é o que o construtivismo tenta trazer de diferente. Ao invés de você enfiar informação no aluno, você faz com que o aluno busque essa informação, você, a partir do interesse do aluno, você faz com que ele se interesse mais pela matéria, pelo que ele está aprendendo, e aí sim ele vai ter uma mente muito mais aberta, uma forma muito melhor de aprender, uma forma diferente de pesquisar, de ir atrás dos assuntos, e aí sim raciocinar por si só, e não só ficar preso num livro didático, numa apostila ou algo do gênero. E aí ele confunde também educação com política pública, com polícia, com bombeiro e tudo mais, falando da violência na escola, que uma aluna atacou fogo na professora e que quando você tira a parte racional da educação, sobra só a agressividade, o que absolutamente não é o que o construtivismo faz. O construtivismo não acha que o aluno é o centro da educação porque ele é o coitadinho que ele pode fazer o que ele quiser, mas sim porque o interesse dele em buscar o aprendizado vem em primeiro lugar, através do mediador, que é a figura muito importante e é uma figura que ainda precisa ser respeitada e ainda tem autoridade como mediador, como líder da turma, mesmo não tendo, em alguns casos, né, do construtivismo, não tendo séries pré-determinadas, tem o líder da turma, que é o mediador. Então ele não pode ser desrespeitado. Então uma criança um adolescente que taca fogo no cabelo do professor, tem que ser preso, tem que ir para a Fundação Casa, tem que ser processado. Não é a Secretaria da Educação, não é a diretoria da escola que vai decidir o futuro desse aluno. Esse aluno cometeu um crime e ele tem que ser tratado em outras instâncias. E aí ele cai na parte política do discurso, que é uma coisa que eu evito no canal, mas como tem a parte histórica e educacional, vou me ater a isso. Que ele fala que o Lula e a Dilma são assim, vieram do construtivismo, né, e que eles cederam à pressão da nova ordem mundial, que quer acabar com a moral e que quer colocar uma moral única no mundo inteiro. E mais uma vez o Vygotsky
pensa no sócio-histórico cultural, então não só pensando em cada país como um só, mas como cada cidade, cada bairro. Então não tem uma intenção de colocar uma ordem mundial, uma coisa unificada. E obviamente o Lula e a Dilma não foram educados pelo construtivismo, assim como ele mesmo fala mais pra frente no vídeo, que as pessoas de 50, 60 anos tinham não só o professor como autoridade, mas como a polícia, a religião, os pais. Então, fugindo mais uma vez do conteúdo educacional, fugindo da premissa do construtivismo, extrapolando para figuras de autoridade que o construtivismo não tem como, não opõe de forma não devemos respeitar a autoridade. É que a autoridade não deve ser imposta única e exclusivamente a bel prazer, sem explicação, né? O construtivismo, ele visa as regras. Eu já falei de regras e limites no meu canal mais de uma vez. Então, a questão da imposição das regras é você explicar por que existem as regras, o motivo das regras, e fazer com que a criança ou adolescente entenda as regras para cumprir as regras independente da fiscalização. O objetivo do construtivismo é justamente que a pessoa possa se autorregular e não precisar de uma figura religiosa ou polícia ou política, ou seja lá o que for, para reger o que ela deve fazer ou não. O construtivismo entende que a pessoa chega num patamar que ela pode se reger e não precisar mais de fiscalização nem de nada para ser uma pessoa moralmente capaz de viver em sociedade. E aí ele caiu totalmente para a teoria da conspiração, falando que a hierarquia agora são um bando de, segundo ele, gays, mulheres histéricas, narcotraficantes, bandidos, todo mundo no poder tentando destruir a ordem pré-estabelecida. Então ele acaba falando que o construtivismo não passa de um grande plano para destruir toda a moral da sociedade. Foge totalmente da parte educacional, não tem muito o que eu comentar, porque é teoria da conspiração, não tem muito mesmo o que falar, né? Nesse caso, o construtivismo realmente quer dar voz não a mulheres histéricas nem narcotraficantes, mas sim as mulheres, os homossexuais, e a todos, respeitando a individualidade de cada um, independente de qualquer coisa. Como ele fala, o professor tem que ser criativo, então ele tem que estar disposto a lidar com uma classe heterogênea, e a sociedade tem absolutamente de tudo. Então o construtivismo, nesse caso, quer sim dar mais voz às pessoas que não têm voz. Até por isso eu sou muito estudo e aprendi língua de sinais, porque é a minoria da minoria, né? Então, quanto mais você compreende as minorias, melhor você compreende o processo educacional e mais bem preparado para educar você está. Então, o vídeo tem que acabar absolutamente com isso, porque não tem uma conclusão absolutamente lógica no vídeo do nosso companheiro. Espero que surjam algumas dúvidas a partir desse vídeo, que eu possa esclarecer mais coisas sobre o construtivismo. O construtivismo funciona, o problema é que ele não é aplicado. O dia que ele for aplicado, a gente tem muitos exemplos. A Escola da Ponte não deixa ninguém mentir, tem alguns pouquíssimos exemplos no Brasil que estão até um pouco ligados à Escola da Ponte. É bom ressaltar que querer ligar Paulo Freire a construtivismo e a política e tudo mais nunca é uma boa ideia, porque o que Paulo Freire falou antes de morrer já não é uma verdade hoje, já se aplica ao outro lado da moeda, e absolutamente Paulo Freire não é construtivismo, então não dá para colocar ele no mesmo balaio. Obrigado, pais, obrigado, mães, e a todos que assistiram esse vídeo. E lembre-se, não é só participar, tem que ser paizão. Beijo, tchau. Não sei se foi uma boa ideia, hein?